Recentemente, aqui no canal, eu gravei um vídeo sobre 10 extensões do VS Code que pode aumentar a sua produtividade. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista depois, porque lá você vai encontrar extensões que podem facilitar o seu dia a dia, tá bom? E naquele vídeo, eu falei sobre snippets e, inclusive, eu perguntei se faria sentido mostrar aqui em um vídeo como criar os seus próprios snippets. E muita gente nos comentários pediu esse vídeo, por isso eu vou te mostrar aqui na prática como criar os seus próprios snippets, também para você ganhar tempo automatizando aí a geração de código que você utiliza com bastante frequência no seu dia a dia. Então, ao invés de você fazer sempre do zero, você pode usar o snippet para poder automatizar esse processo. Deixa eu já compartilhar com você aqui a minha tela para a gente ir direto ao ponto e eu te mostrar exemplos da onde eu utilizo snippets no meu dia a dia. Eu já trouxe um projeto de exemplo aqui. O objetivo aqui não vai ser criar um projeto do zero. Eu quero focar na parte de snippets, ok? Essa pasta de components, ela tá vazia. Eu vou focar nessa pasta aqui. No React Native, inclusive esse é um projeto React Native. No React Native, eu preciso criar componentes o tempo todo. Então, sempre que eu vou criar um componente, se eu vou utilizar, por exemplo, o componente com a estilização padrão do React Native, utilizando um style sheet, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar uma pasta com o nome do componente, por exemplo, card, e gosto de separar esse componente em dois arquivos, um index.tsx e um styles.ts, por exemplo. Inclusive, eu estou usando aqui o React Native como base, mas você pode criar snippets para qualquer linguagem de programação, tá bom? Vou usar aqui o React Native como exemplo. Bom, então eu gosto de separar a estrutura do componente da estilização. Então, toda vez que eu vou criar um componente, eu sempre sigo esse padrãozinho. E aí, por exemplo, aqui para estilização, eu vou fazer a importação do style sheet. Aí eu vou exportar um styles que vai ser igual. Aqui eu vou exportar, inclusive, uma constante de styles que é igual a styles ponto. E aqui eu vou usar o style sheet.create, e aqui dentro eu vou criar o container, tá vendo? Então, isso eu fiz o exemplo aqui só com essa parte de estilização. Agora imagina criar aqui também. Então, de novo, ó, vou fazer aqui o export, a function card, daí eu vou fazer um retorno aqui, né? Um retorno dessa view e pronto. Aqui eu preciso importar, inclusive, do React Native. Então, sempre eu repito essa estrutura quando eu vou criar um novo componente. Então, ao invés de ficar repetindo essa estrutura sempre, eu posso transformar essa estrutura em um snippet para poder ganhar tempo. Então, eu vou até deixar aqui como referência. Agora, vamos então partir para a criação do snippets. Eu vou recolher aqui, tá? Só para a gente ganhar espaço. E aqui, ó, a gente pode vir aqui na parte de arquivo ou file, aqui no seu VS Code, e você vai encontrar aqui preferências, né? Clicando aqui em preferências, você vai ver que tem essa parte aqui, ó, de configurar um snippets do usuário, User Snippets. Posso clicar nessa opção aqui, que ele logo vai me aparecer essa caixinha aqui, tá? Inclusive essa caixinha aqui, essa barra de comando, você também pode, aqui no meu teclado, Ctrl P, tá vendo? Aí é só você confirmar, né, de acordo com o seu ambiente, mas também é um atalho para poder abrir essa barrinha. E aí, se eu apertar aqui, ó, Shift, sinal de maior, tá vendo? Eu posso procurar também aqui, ó, por snippets e vai aparecer para mim a mesma opção, tá? Então você pode usar a estratégia que você preferir. Eu vou vir por aqui, eu acho que visualmente fica até mais fácil, ó. Então preferências, vou vir aqui em configurar snippets do usuário, ou configure user snippets. Clico aqui e agora ele vai aparecer para mim algumas opções. Ele já até mostra alguns snippets que já tem aqui, olha só. Mas a gente pode clicar nessa opção aqui, ó, de criar um novo arquivo de snippets global. Clico aqui, ele vai perguntar para mim o nome do arquivo. Vou criar global por quê? Para sempre ficar disponível para qualquer projeto que eu for trabalhar. Então aqui eu vou chamar, por exemplo, de React-Native. Vou dar Enter e pronto. Dando Enter, você vai ver que ele vai criar aqui para gente, ó, um exemplo. Ele traz aqui alguns comentários, ele diz que a gente pode utilizar aqui, aqui essa estrutura
colocando aqui o nome, aqui tem um escopo, prefixo, enfim. Eu vou apagar tudo isso porque a gente vai criar do zero, tá bom? Então vamos começar criando o snippet para gerar essa estrutura aqui pra gente, para esse arquivo aqui de estilização. Então eu vou vir aqui e para poder criar um snippet, a gente sempre vai seguir da seguinte forma. Então, abro aqui e fecho chaves, porque aqui dentro eu posso colocar quantos snippets eu quiser. O primeiro snippet que a gente vai adicionar aqui, a gente coloca o nome dele. Então, vou chamar, por exemplo, de React Native, dois pontos, só para poder separar. É uma forma que eu gosto de organizar snippets do React Native, mas você pode usar a estratégia que você preferir. E aqui eu vou chamar, por exemplo, de Style Sheet Object. Então vai ser o objeto de estilização. Vou colocar aqui dois pontos e aqui eu coloco um objeto aqui. E aqui dentro eu posso definir um prefixo. O prefixo é, de fato, o atalho do snippet. Então eu vou chamar, por exemplo, de RSO. Tá vendo que eu estou pegando aqui ó, a abreviação de React Native, o S de Style Sheet e o O de Object. Sempre tente criar prefixos que fique fácil de você lembrar o que é. Então isso ajuda também você a guardar os prefixos, tá? E aqui a gente coloca o corpo, tá? E o corpo do nosso snippet a gente vai colocar como um array, tá bom? Vou quebrar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. E aqui cada posição dessa lista, desse array, vai ser uma linha dentro do nosso snippet. Então, por exemplo, ó, uma linha de código, né, do nosso snippet. Então, vou abrir aqui aspas. E a primeira linha, vamos começar por esse, né? Vou até fechar esse daqui. Vamos começar automatizando a geração desse código. Ó. Eu vou copiar essa linha, Ctrl X, e eu vou adicionar ela aqui. Então essa vai ser a primeira linha. E aqui a gente tem um primeiro impasse, né? Tá vendo que aqui a gente tem aspas duplas sendo utilizada dentro de aspas duplas. Aqui você pode usar o escape, ó. Coloca a barra invertida para ele escapar, tá bom? Então você pode utilizar aqui o escape. Agora a gente pode colocar a vírgula. Se eu quero pular uma linha, então eu vou colocar aqui aspas sem nada dentro. A próxima, quem que é? Na próxima é essa linha aqui. Então, vou copiar toda essa linha, Ctrl C, venho aqui, adiciono ela, vírgula no final. Na próxima, eu vou colocar mais uma, né? Então, venho aqui e aqui eu vou pegar, ó, selecionar a linha toda. Inclusive, eu vou pegando aqui o espaçamento, tá? Então, vou pegar, inclusive, aqui o espaço. Então, venho aqui, copio, venho para cá e também, ó, adiciono para cá. Tá vendo? Ó, já vai com a tabulação também. Ok? E agora, vou adicionar aqui mais uma linha e essa daqui, adiciono ela aqui, perfeito. Então, temos aqui essa linha. E para finalizar, a gente pode colocar aqui, depois do corpo, já que a gente já finalizou aqui, né, o conteúdo do nosso snippet, a gente pode adicionar aqui a descrição, description. E aqui para descrição é o que te ajuda a lembrar o que faz aquilo. Então, vou colocar aqui um create a style object with style sheet. Vamos colocar em um arquivo separado. File. Pronto. Vou colocar um ponto aqui no final só para ficar bonitinho. Maravilha. Então, o nosso snippet ó, já está criado. Vamos dar uma olhada agora? Então, olha só. Vou até abrir aqui de volta. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Eu vou limpar aqui, tá? Limpei o arquivo. Tá vendo que ele está sem conteúdo nenhum? Ao invés de fazer do zero, o que eu faço? Ó, eu vou vir aqui, R, como que é o snippet mesmo? Ó, vamos confirmar? RSO. Então, quando eu digito RSO, tá vendo que ele aparece aqui para mim o nome do snippet? Olha só, se eu clico aqui nessa setinha para o lado, olha só, ele me aparece inclusive aqui a descrição, consigo ver o escopo dele, então ele é o snippet disponível globalmente, eu consigo até ver aqui qual é o conteúdo que ele vai gerar para mim. Mas no dia a dia, você pode fazer simplesmente isso daqui, ó, RSO, Enter, pronto, o código está gerado. Eu fiz esse exemplo aqui com esse trecho de código, mas você pode fazer com qualquer outra linguagem de programação ou qualquer outro código. Qual que é a grande sacada dos snippets? É gerar o código para você. Então, se você tem alguns trechos de códigos ou códigos, estruturas que você usa com muita frequência, você pode criar snippets para gerar isso para você e você ganha bastante tempo não tendo que digitar sempre do zero, ok? Deixa eu te mostrar mais uma coisa muito legal. Vou deixar esse arquivo de estilos assim. Vou voltar aqui, eu vou recolher esse snippet, tá? Do estilo. E aqui eu vou adicionar mais um, tá? Então, o próximo snippet que eu vou adicionar aqui vai ser para criar essa estrutura aqui desse componente. E vai ser legal aqui, porque perceba que esse
Código, ele tem o nome da função, é o mesmo nome do arquivo. Do arquivo não, da pasta, né? O arquivo é index.txt. Então, eu vou mostrar para você como que a gente pode gerar um snippet para essa estrutura e pegar o nome aqui da função dinamicamente para ele ser igual o nome da pasta. Olha só, a gente pode vir aqui e vamos adicionar como também o React Native, vamos chamar de base component, então componente básico. O prefixo aqui eu vou usar a mesma ideia de abreviação, então RBC, ok? Então React Native Base Component. Bom, aqui a gente pode agora adicionar o corpo do nosso snippet. Vamos adicionar ele aqui e a gente adiciona um array. Bom, eu vou vir aqui, ó, e até para facilitar, sempre que você for criar um snippet, ao invés de você vir aqui e digitar na mão, que dentro de aspas, você perde o IntelliSense, né? Perde a ajuda do VS Code, uma vez que ele entende que você está digitando um texto, não um código necessariamente, né? Então, minha dica é, faz separado primeiro a sua estrutura, porque depois você só vem recortando e levando para o snippet. Uma vez que você faz aqui, você vai ter ajuda, né, do próprio VS Code, com algum erro, alguma palavra digitada errada e assim por diante. Então deixa eu pegar aqui, vamos adicionar aqui, ó, a primeira linha vai ser essa. Posso usar aqui também o escape. Se você quiser usar simples, ó, até funciona também, tá? Mas aqui, como eu quero usar a dupla mesmo, então eu posso escapar aqui, vírgula. Aqui faltou uma aspas, que eu apaguei sem querer, e aqui tem que vir antes. Aqui essa tem que vir antes, agora sim. Igual aqui, tá vendo? Aqui ficou duas, porque essa que tá fechando a linha de fato, né, aqui. E essa daqui é o que a gente tá usando dentro, né? Então, uma linha em branco, que é essa daqui. Agora eu vou pegar essa linha aqui, vou adicionar aqui. Daqui a pouco a gente adiciona aqui dinâmico. E aí a gente pode pegar agora essa linha todinha, inclusive aqui a tabulação, e a última linha é essa chaves. E a gente vírgula e adiciona ela aqui entre aspas. Maravilha. Aqui, além do corpo do snippet, vamos adicionar também uma descrição. Vou colocar que cria a estrutura de um componente React Native. Então, create this structure of React Native Base Component. Pronto, excelente. Para poder gerar dinâmico, a gente pode então trabalhar aqui com variáveis do próprio VS Code. Então, por exemplo, aqui, ó, no lugar desse card aqui, eu vou apagar ele, vou colocar aqui $, abro e fecho chaves, e aqui eu posso pegar, ó, o diretório com tm, underline, e aqui eu coloco directory. Tá vendo? Ó, vou salvar. Se eu fizer só desse jeito, olha só o que acontece agora. Ó. Apaguei. Vou digitar aqui o snippet que é RBC, Enter. Olha só, ele pegou o endereço completo até chegar no componente. Então ele está pegando lá da raiz. Eu estou no Linux nesse momento, por isso que ele traz essa estrutura de diretório, né, aqui navegando desde a raiz, passando por essa pasta. Então perceba isso. Só que o que me interessa aqui é só esse carinha aqui. Então eu posso pegar aqui, ó, e adicionar, utilizar aqui uma expressão regular para poder pegar só essa parte final. Vou copiar aqui uma expressão que eu até deixei anotado, que é essa expressão aqui, ó. Isso daqui é uma expressão regular. Então basicamente está pegando aqui do diretório, tá pegando o último, tá? Se você contar aqui, ó, as barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente pega só um e tá pegando aqui, ó, o final aqui, tá bom? Aqui do endereço. Então, agora, ó, vou salvar. Então, apertei aqui Ctrl S, venho aqui, eu vou limpar o conteúdo aqui do index, e se eu usar agora o snippet aqui, ó, RBC, Enter, tá vendo que agora ele está retornando para a gente aqui, ó, o nome da pasta dinamicamente. Se eu troco aqui, por exemplo, ó, vou colocar meu nome, Rodrigo. Se eu gero de novo o snippet, ó, RBC, Enter, tá vendo? Ó, ele pegou agora o nome da pasta dinamicamente. Mas aqui eu vou deixar como card, tá? Então eu prefiro. Então essa é uma estratégia, ó, vou até gerar de novo. RBC, olha só, já mudou. Então, quando eu vou trabalhar com essa estrutura, eu uso esse snippet, ao invés de ficar escrevendo esse código todo de novo. Olha só a agilidade, ó.
agora com snippet. Digamos que eu queira criar um novo componente chamado, por exemplo, user. E aí eu tenho aqui o index.tsx e eu tenho aqui o arquivo de estilos, né? No arquivo de estilo, ó, RSO, enter, estilo pronto. Na estrutura, RBC, enter, pronto. Inclusive, a gente pode já até incluir a importação, né? Então, por exemplo, aqui, posso fazer a importação do arquivo de estilo aqui. Vamos importar ele aqui, né? Aí essa linha eu posso adicionar também no snippet, ó. Eu venho aqui no arquivo de snippet e aqui no componente base, né? Além de importar aqui, ao invés de vou até fazer o seguinte, ó. Vou adicionar aqui entre duas linhas em branco. Aí a gente adiciona aqui também a quebra, ó. Vamos adicionar aqui a quebra. Ó, faltou aqui uma vírgula. Então eu adicionei aqui entre duas linhas brancas a importação do estilo. Inclusive aqui, ó, posso também já adicionar, ó, styles, por exemplo, ponto container, meio que já atribuindo a estilização padrão. Então olha só a facilidade, ó, vou apagar, RBC, enter. Então ele já criou pra gente a importação e já atribuiu o container para essa view. Então perceba que a gente ganha muito tempo, né, automatizando isso. Tem alguns cenários, por exemplo, que eu gosto de trabalhar com a estilização dentro do próprio arquivo. Então, não quero criar uma pasta, por exemplo. Então, digamos aqui que eu tenha, por exemplo, um componente aqui chamado, sei lá, avatar.tsx. Então, nesse caso, é um componente que eu quero fazer uma estilização dentro do próprio arquivo. Então, eu não quero separar entre estrutura e arquivos. Entre estrutura e estilização. Um exemplo disso é quando vai utilizar, por exemplo, um Expo Router com a estilização utilizando Native Wind, né, com Tailwind. Então, quero fazer tudo meio que dentro do próprio arquivo. Então, nesse caso, ó, perceba que eu fechei o snippet. Como que eu abro, Rodrigo, o snippet que eu estava editando? Já aproveito para te mostrar isso. Ó. Também você pode vir por aqui, File, Preference, e procura aqui por configurar o snippet, que ele vai mostrar para você, ó, o snippet que você estava trabalhando. Só clicar nele, ele abre para você continuar editando ou modificar ele, tá? Então vamos adicionar só mais um aqui para eu te mostrar como que você pode trabalhar com o snippet nesse cenário que eu mencionei. Eu vou adicionar aqui ele como também um React Native e eu vou colocar aqui um File Basic Component. Vou chamar assim, tá? Aqui para o prefixo eu vou colocar FBC e eu vou colocar aqui para o corpo. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Digamos que a gente tenha... Deixa eu usar aquele componente, aquele snippet. Eu vou só tirar o estilo, que a gente não vai usar assim. A gente faz a importação. Aí eu vou usar o estilo assim, ó. Pronto, essa é a estrutura que eu quero gerar. Então vou copiar aqui essa linha, vamos adicionar aqui num array, né? Também a gente coloca aqui a quebra, porque eu quero usar aspas duplas, mas se você quiser usar simples, não precisa. Vou até fazer essa com simples, ó, para você ver como fica, né? Só com a simples. Vou adicionar uma linha em branco, que é essa daqui. A próxima vai ser essa daqui, então entre aspas, e a próxima vai ser essa, também já vou copiar com a tabulação. E a última vai ser só esse fechamento aqui. Então, entre aspas também. Maravilha. Já vou aproveitar e vou deixar esse nome dinâmico também. Ó, só que ao invés de pegar o nome da pasta, eu vou pegar o nome do arquivo dinamicamente. Então, abro e fecho chaves. E aqui para pegar o nome do arquivo, tm, underline, file, name, underline, base. Vou salvar e pronto. Agora, a gente pode vir aqui, ó, deixa eu apagar o avatar. Olha só se eu digito o snippet FBC do Enter. Tá vendo que ele gerou aqui pra gente? Já pegando o nome do arquivo e inclusive aqui com a estrutura padrão. Só que acontece, ó, eu vou colocar o avatar com o A minúsculo, tá bom? E aqui eu vou digitar FBC. Perceba que ele pega o nome do arquivo, só que pega o nome do arquivo minúsculo. Nesse cenário, o que a gente pode fazer é usar também uma expressão aqui para sempre transformar a primeira letra em maiúscula, para ela ficar no padrão do Pascal Case. Eu também já deixei anotado aqui essa expressãozinha, eu vou adicionar ela aqui. Ó,
Vou adicionar essa expressão e pronto, tá vendo? Então ele pega aqui basicamente todo o conteúdo, pega a primeira letra e passa ela para o Pascal Case. Vou salvar. Agora perceba que vou apagar, se eu digito FBC, que é o snippet, dou Enter. Tá vendo que por mais que a primeira letra aqui é minúscula, ele manteve ela aqui como maiúscula, né? Ou seja, colocou no padrão Pascal Case. Rodrigo, onde você está pegando essas referências aí de como pegar nome de arquivo, nome de pasta, enfim. Se você der uma olhada, tem essa página aqui, tá? Na própria documentação do VS Code, tem aqui uma seção de snippets e aqui tem várias dicas, inclusive aqui embaixo ele tem uma tabelinha que mostra essas variáveis, né? Uma tabela não, né? Uma lista que tem essas variáveis que você pode utilizar para pegar as informações dinamicamente para poder utilizar nos seus snippets. E se você quiser editar um snippet, por exemplo, eu vou fechar tudo aqui, tá? Posso agora vir aqui na opção de File, venho aqui em Preferências, venho aqui em Configurar um snippet do usuário, e aí vai aparecer aqui para mim, eu posso procurar pelo snippet, já vai aparecer aqui porque eu usei recentemente, né? Inclusive ele aparece .code snippets, clicando nele dá para editar. Então você consegue editar, salvar para poder utilizar esse snippet já atualizado, tá? Também, se você quiser, você vai perceber que aqui você consegue visualizar o endereço da onde ele tá? E você pode clicar com o botão direito, tem essa opção aqui, ó, aqui em cima da aba do arquivo, clicando com o botão direito, e eu vou vir nessa opção aqui de abrir a pasta. Então ele vai abrir para mim a pasta onde o arquivo está salvo. E ele até me mostra aqui o atalho Alt Ctrl R. Não sei como é no seu sistema operacional, aqui eu estou no ambiente Linux, mas deve ter aí para o seu sistema operacional também essa opção. Então clicando aqui, ó, ele já abre direto, tá vendo? Abre aqui a pasta e onde esse arquivo tá. E aqui tá o snippet. Se eu quiser deletar ele, ó, deletei ele, tá vendo? Ele já não existe mais. Tanto que se eu vir aqui e tentar repetir, ó, vou apagar aqui, ó. Olha só, RS não aparece nada. FB também não aparece nada, ou seja, o snippet também não existe mais. Então, essa é a maneira também para você deletar o snippet, se você preferir. Então, você viu como criar, como editar e como deletar. E aí, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já usava snippets, né? Já que tinha hábito de criar os seus próprios snippets, conta aqui pra gente. E também bora aproveitar esse espaço dos comentários para trocar dicas, se você tem alguma dica, algum snippet, alguma variável que você usa bastante para criar nos seus snippets. Enfim, qualquer coisa relacionada a snippets, vamos aproveitar esse vídeo para a gente se ajudar e poder trocar conhecimento, figurinha aqui, porque a gente evolui bastante rápido quando a gente evolui junto. Então, por isso, esse é um momento, um espaço para a gente sempre trocar ideia e compartilhar conhecimento. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que Snippet pode agilizar a vida dela, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!